e ele vai explicar para a gente uma grande treta mesmo, hein? Uma briga mesmo que está acontecendo entre o presidente do Vasco, Pedrinho, e o BAP, presidente do Flamengo. O Pedrinho, né, usou palavras ali contra o BAP, falando que ele era mau caráter, arrogante, soberba, enfim. Soltou o verbo, o BAP não gostou nada dessa história e resolveu processar o Pedrinho. Falei com o Igor hoje mais cedo, falou, o Igor tá assim, por dentríssimo dessa história. Igor, conta pra gente, que eu imagino que isso esteja repercutindo muito por aí no Rio de Janeiro, né, com os principais mandatários aí dos dois, com os mandatários dos dois rivais, brigando desse jeito. Bem-vindo de volta, viu? Estou de volta, Luísa e amigos, para falar desse assunto aí. De fato, a questão deixou de ser institucional e passou a ser pessoal, né? O BAP entrou com esse processo, fez a petição inicial ontem, inclusive aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, resolveu colocar o Pedrinho, de fato, aí no banco dos réus, né, como acusado desses atos cometidos por ele, e cobra do Pedrinho indenização por danos morais de pelo menos R$ 40 mil, como está aí na matéria, e também a defesa do advogado BAP bate muito nessa tecla, quer um pedido de retratação do Pedrinho por conta dessa história toda. O BAP considera, como eu falei, que o Pedrinho extrapolou uma questão de uma crítica, uma ideia, ou uma questão institucional, trouxe esse debate, quando ele usou esses termos, né, mau caráter, arrogante, prepotente, soberbo, hipócrita e irresponsável, trouxe essa discussão para um âmbito pessoal. E aí tentou desqualificar, na visão do BAP, né, segundo o advogado relata aqui na petição, a presente ação não discute futebol, mas discute o limite entre criticar um ato e desqualificar uma pessoa. Limite este que o réu, nesse caso o Pedrinho, ultrapassou de forma deliberada e pública até aqui não reparada, segundo o advogado, né, a defesa do BAP nesse processo. Então é um caso que ele nasce como uma crítica do Flamengo a questões envolvendo Palmeiras e Vasco, né, e Crefisa, primeiro a negociação propriamente, né, de venda da SAF do Vasco pro Lamarca Filho, né, pro Crefilho, como diz a torcida do Vasco, e o Marcos Lamarca que está negociando para adquirir a SAF vascaína por conta dessa relação de enteado com a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Isso aí a gente está falando bastante aqui, inclusive, na nossa programação. E também por conta de um ofício, uma provocação que o Flamengo fez, né, uma notificação que o Flamengo fez à agência do Fair Play, falando, olha, o Vasco está lá contratando jogador, mas está pedindo empréstimo, dizendo que não tem condição de sustentar o caixa até sei lá quando, então, olha, dê uma olhada nisso aí. E o Pedrinho, de fato, reagiu, já tinha feito críticas ao BAP anteriormente, mas aí agora, quando ele fez nesses termos específicos, o BAP entendeu que precisava tomar uma medida judicial, e foi isso que aconteceu. Agora o caso vai percorrer aí, andar o trâmite na justiça.